O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região promoveu mais uma edição do Jantar do Cimex na noite desta terça-feira, 2 de setembro. O evento foi realizado no restaurante Sica, em Caxias do Sul, e reuniu mais de 100 convidados para a palestra da noite. O tema do encontro tratou sobre a economia e a geopolítica global. O economista do Cimex, Igor Moraes, foi o painelista da noite. Ele falou sobre o tema perspectivas econômicas e políticas em um cenário muito incerto. O coordenador do Conselho de Articulação Política da Fiergs, Diogo Paz Bier, também participou da reunião jantar e falou sobre o momento da indústria gaúcha. O vice-presidente de Relações Institucionais do Cimex, Rubem Bise, comemorou a realização de mais uma edição do Jantar do Cimex. Bom, nós fizemos esse encontro normalmente em 3 ou 4 vezes por ano, e esse encontro de hoje nós trouxemos o Igor Moraes, que falou um pouquinho sobre geopolítica, as questões envolvendo hoje o Brasil também na questão do tarifaço, né? E para encontrar caminhos. A indústria é extremamente afetada, nós temos a indústria do Rio Grande do Sul bastante importante, o mercado americano, então por isso nós trouxemos o Igor para falar sobre isso. E o Diogo Bier também trouxe para nós a questão de atividades que a Fiergs está fazendo nas relações políticas com os deputados estaduais, com os deputados federais, com o Senado, com o governo, enfim, para nós induzirmos políticas industriais de desenvolvimento, de educação, de transformação que nós precisamos tanto no nosso estado. Bise, de que forma está vivendo a indústria aqui em Caxias e na região também diante do tarifaço? O impacto é grande, o impacto é leve? Nós temos uma exportação de 1,4 bilhões por ano no ano de 2024 e 23% é para os Estados Unidos. Nós temos a questão da cutelaria, de autopeças, nós temos muitas ferramentarias que exportam para os Estados Unidos, e agora estamos acreditando que todos os derivados de aço e alumínio possam cair na seção 232, que poderão ter uma redução de tarifa de 50% para 25%. Não estamos ainda certos de que isso possa acontecer, porque tem uma série de formulários e preenchimentos a serem feitos, mas vamos estar nivelados com os outros países do mundo na questão de uso de aços, derivados de aço e de alumínio e cobre. Então, para os Estados Unidos, acreditamos que podemos ter notícias boas, né, de podermos continuar exportando com uma tarifa menor de 25%. Vai depender do importador americano, mas a tarifa vai ser para todos os países iguais. Então, o setor metal mecânico aqui está bastante ansioso para ver a seção 232 funcionar. Falando também da questão da indústria, foi colocado aqui na reunião jantar do encolhimento da indústria. Isso é fato também na região? Nós temos, não na nossa região nem tanto, nós temos aqui uma região bastante diversificada. Nós temos cutelaria, ferramentaria, autopeças, indústria do setor de ônibus, de implementos. Nós temos alguns setores que estão sofrendo um pouquinho, que é implementos, né? Caiu o mercado, mas outros estão crescendo. Por exemplo, com a indústria de imóveis e cutelaria, em função das enchentes, nós tivemos que repor todos esses móveis e cutelaria e utensílios domésticos para as residências que foram afetadas. Então, um segmento que está crescendo. O setor de máquinas agrícolas agora começa também a ter uma certa melhora, mas alguns setores sim estão sendo impactados. Mas, no geral, nós vemos um esfriamento da economia em função das altas taxas de juros, e o governo aumentou justamente para esfriar a inflação. Então, nós vamos agora, em setembro, que nós vamos sentir realmente como vai estar a indústria da nossa região. O que se espera agora até o final do ano? Porque daqui até o final do ano é um piscar de olhos. Nós temos aí o 13º que vai vir, que poderá ativar algumas atividades de utensílios e outras atividades, mas dependemos agora de uma redução da taxa de juros, da taxa Selic, porque o custo de capital está muito elevado. Então, a tendência de já não subir já é boa, mas pretendemos que seja uma redução bastante importante na taxa de juros para poder vender os bens de capitais que nós produzimos aqui na nossa região.
O economista do Cimex, Igor Moraes, traçou um cenário sobre a economia e o momento geopolítico no mundo. Ele pede para os empresários ficarem atentos a novas oportunidades, mas projeta uma desaceleração da economia brasileira nos próximos 6 meses. O primeiro ponto importante é que o empresário não pode deixar de se preocupar, ainda mais agora, com as questões geopolíticas. Existe uma movimentação muito forte de investimentos. A China está deixando de ser o grande centro produtor. Existe aí uma questão envolvendo os Estados Unidos de tarifa e que tem, sim, muitas oportunidades para o segmento metal mecânico, mas os desafios são grandes. Então eu trouxe um pouco dessa discussão, dessa movimentação de investimentos que está acontecendo ao redor do mundo, as transferências de tecnologia e as barreiras que podem surgir por questões, inclusive, diplomáticas. Bom, e aí depois eu falo um pouco do Brasil. Existe aí uma trajetória para os próximos 6 meses. A economia brasileira deve sim desacelerar. O cenário ele é muito complicado, um pouco desafiador mesmo, com taxas de juros mais elevadas, uma demanda menor. Mas sempre tem aquela luz no final do túnel e a gente espera que logo na sequência o Brasil possa aí deixar de entrar nesses contenciosos comerciais e trilhar lá um caminho em que possa ter inclusive uma taxa de juros mais fácil para financiar o investimento. Lembrando aí, já saiu os dados do PIB, né? E eu apresentei aqui para a turma mostrando exatamente que o crescimento da economia brasileira nesse segundo trimestre do ano se deu principalmente pelo lado da demanda. E o investimento que foi feito, ele foi financiado em boa parte por recursos estrangeiros, ou seja, o Brasil está conectado no mundo, mas a gente precisa entrar nesse jogo. A geopolítica ela deveria nos beneficiar em vez de atrapalhar. O Brasil está errando na questão da negociação sobre o tarifaço com os Estados Unidos? Está deixando de entrar na mesa para conversar. No mundo comercial, sempre existiu contencioso. O Brasil já participou de vários contenciosos na Organização Mundial do Comércio. Os Estados Unidos a mesma coisa. Vários setores já tiveram que sentar para negociar. A falta que eu vejo nesse momento é exatamente a conversa, a negociação. Sim, e isso prescinde que o próprio presidente do Brasil faça uma ligação, porque quando a gente vai falar de um contencioso dessa magnitude, o que se espera é que a autoridade maior faça e quebre, né, todas as barreiras e crie essa ponte para conversar. Lembrando que os Estados Unidos é, sim, o maior investidor de capital no Brasil, com 240 bilhões de dólares já investidos no Brasil. É o nosso segundo parceiro e compra principalmente produtos do metal mecânico, produtos da indústria, produtos elaborados. Bom, você falou que os próximos 6 meses deverão ter uma desaceleração na economia e depois no ano que vem processo eleitoral. A gente sabe que o processo eleitoral sempre acaba freando um pouco a economia. É preocupante? Eu acho que a preocupação maior, isso é um ciclo natural, lembrando aqui quem está nos assistindo, a economia vive de ciclos, esse é o ciclo natural de desaceleração. A questão que se coloca é a magnitude da desaceleração, a gente não pode errar o ponto entre uma desaceleração e uma recessão. O trajeto da economia brasileira para o ano que vem é um crescimento menor, mas ainda não seria recessão. Se a gente perdurar no modelo de esticar a corda, de continuar virando as costas para o Ocidente, para os nossos principais parceiros de investimento, como os Estados Unidos e Europa, aí o resultado é muito ruim. Lembrando que até agora os indicadores da economia brasileira ainda não sinalizaram o aumento das tarifas que foram colocadas pelos Estados Unidos, né, que teria vigor a partir de agosto, então os números ainda não mostram isso, e aí a gente vai ter uma visão melhor a partir dos próximos meses, mas aí sim, pode contribuir para a economia desacelerar um pouco mais. A questão de ser um ano eleitoral gera um pouco mais de incertezas. Infelizmente, o ciclo eleitoral, principalmente o modelo de ciclo eleitoral que é o de presidente, deputados e senadores, ele gera um pouco mais de incertezas. Então, vamos nos preparar para esse momento, né?
O encontro promovido pelo Cimex na noite da terça-feira foi encerrado com o jantar para os presentes no restaurante Sica, em Caxias do Sul. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.